Frank Sinatra Jr. estava parado diante do caixão de seu pai. Ele tinha 54 anos, mas naquele momento parecia uma criança perdida. Não chorou, não disse nada. Apenas encarou aquele rosto que havia visto em capas de revistas, em telas de cinema, em todos os lugares, menos onde realmente importava, em casa. Alguém colocou a mão em seu ombro. Ele afastou com um gesto seco e então disse algo que ninguém esperava, algo que ecoou no silêncio do funeral como um tapa no rosto. Ele disse: "Eu nunca fui o filho dele. Eu fui apenas o filho de Frank Sinatra. E isso não é a mesma coisa." As pessoas ficaram paralisadas, porque ele havia dito em voz alta o que toda a família sabia, mas ninguém tinha coragem de admitir. Ser filho da voz do Chairman of the Board, do homem que definiu uma era inteira da música americana, não era um privilégio, era uma condenação, uma sentença perpétua de viver dentro de uma sombra tão grande que a luz nunca te alcança. Frank Sinatra deixou oficialmente 3 filhos: Nancy, Frank Jr. e Tina. 3 nomes, 3 vidas destruídas de maneiras completamente diferentes. Mas ele também deixou outros filhos que o mundo nunca conheceu. Filhos que ele negou até o último suspiro. Filhos que cresceram, sabendo que seu pai era um deus para milhões, mas não era nada para eles. E existem provas, documentos que a família tentou suprimir por décadas, depoimentos silenciados com dinheiro. Este vídeo revela o que o Império Sinatra não quer que você saiba. Para entender o que ele fez com seus filhos, primeiro é preciso entender quem Frank Sinatra realmente foi. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1915, em Hoboken, Nova Jersey, filho único de imigrantes italianos. Sua mãe, Dolly, era uma mulher dura, dominante, controladora. Ela comandava abortos clandestinos no porão de sua casa. Tinha conexões políticas, poder real, e usava tudo isso sem escrúpulos. Seu pai, Mart, era bombeiro, um homem silencioso, que bebia em silêncio e deixava Dolly tomar todas as decisões. Frank cresceu adorando a mãe e com medo constante de decepcioná-la. Quando Dolly dizia que ele estava destinado à grandeza, ele acreditava. Quando dizia que nada importava mais do que o sucesso, ele acreditava também. Frank foi filho único, porque Dolly quase morreu ao dá-lo à luz. Ele pesava quase 6 quilos. Os médicos usaram fórceps, que destruíram seu tímpano esquerdo e deixaram cicatrizes permanentes. Durante toda a infância, Dolly lembrava Frank desse sacrifício, que havia arriscado a vida por ele, que ele lhe devia tudo. Frank cresceu com essa dívida, com essa culpa, com a certeza de que precisava ser extraordinário, porque sua mãe havia pago um preço extraordinário. Essa dinâmica o destruiu, porque ele aprendeu que amor era transacional, que vinha com condições, que precisava ser conquistado o tempo todo, e décadas depois ele ensinaria exatamente isso aos próprios filhos. Aos 24 anos, Frank se casou com Nancy Barbato, uma jovem italiana doce e tradicional do seu bairro, o tipo de mulher que Dolly aprovava. Eles se casaram em 1939. Nancy tinha 21 anos, estava apaixonada, acreditava no conto de fadas, estava completamente enganada. 3 anos depois, Frank se tornou o ídolo que fazia adolescentes desmaiarem em cada show. De repente, havia dinheiro, fama, mulheres, milhares de mulheres. E Frank aceitava todas. Nancy teve 3 filhos com ele. Nancy Jr., nascida em 1940, Frank Jr. em 1944 e Tina em 1948. 3 crianças que viram o pai se tornar a maior estrela do planeta, enquanto a família se desintegrava. Nancy Barbato se tornou especialista em fingir. Fingir que não sabia das traições. Fingir que não ouvia os rumores, porque era isso que se esperava dela, e o custo foi enorme. Mas aqui está algo que poucas pessoas sabem. Em 1949, um ano após o nascimento de Tina, Frank teve um caso com uma corista de Las Vegas chamada Marilyn Maxwell. O caso durou 6 meses. Quando ela engravidou, Frank desapareceu. Marilyn deu à luz um menino em janeiro de 1950 e o colocou para adoção imediatamente. Ela não tinha escolha. Era solteira. Atriz. Em 1950, um filho fora do casamento destruía carreiras. Esse menino, se ainda estiver vivo,
Teria hoje 74 anos e provavelmente não sabe quem foi seu pai biológico, mas ele não foi o único, nem o primeiro, nem o último. Em 1951, Frank conheceu Ava Gardner. Ava era a mulher mais bonita de Hollywood, selvagem, independente, tudo o que Nancy não era. E Frank se tornou obcecado. Não era amor, era posse. É uma necessidade desesperada de conquistar o inconquistável. Frank deixou Nancy publicamente, sem qualquer consideração pelos 3 filhos. Divorciou-se em outubro de 1951. Casou-se com Ava um mês depois. Nancy Jr. tinha 11 anos. Frank Jr., 7. Tina, 3. Todos viram o pai escolher outra mulher em vez deles. Eles viram as fotos nas revistas. Esse abandono os marcou para sempre. Ensinou que o amor era temporário, que podia ser substituído, que não importava o quanto você amasse alguém. Se algo melhor aparecesse, você seria deixado para trás. O casamento com Ava foi um desastre. 6 anos de brigas explosivas, reconciliações intensas e destruição mútua. E no meio desse caos havia um segredo que a família Sinatra guardou por décadas. Ava engravidou 2 vezes. A primeira foi em 1952. Frank ficou eufórico. Ele queria aquele filho. Mas Ava não queria abrir mão da carreira nem do corpo. Abortou em segredo em uma clínica em Londres. Quando Frank descobriu, algo dentro dele se quebrou para sempre. A segunda foi em 1953. Ava engravidou novamente e abortou outra vez. Desta vez, Frank sabia desde o início. Implorou de joelhos. Ela não cedeu. Muitos acreditam que esses abortos foram o que realmente destruiu o casamento. Frank passou a beber mais. Tornou-se mais violento, mais imprevisível. Eles se divorciaram em 1957, mas nunca se separaram completamente. Frank amou Ava até o fim da vida. Todas as mulheres que vieram depois foram comparadas a ela, e todas perderam. Enquanto isso, seus 3 filhos cresciam em Nova Jersey com a mãe. Nancy Jr. se tornou a filha perfeita. Precisava ser, porque se fosse perfeita, talvez o pai voltasse. Talvez o pai a amasse. Ela tirava as melhores notas, comportava-se de forma impecável, nunca reclamava. Porque é isso que crianças fazem quando os pais se separam. Elas se culpam. Ela desenvolveu ansiedade. Parou de comer. Aos 13 anos pesava menos de 40 quilos. Frank aparecia ocasionalmente. Chegava de limusine, trazia presentes caros, ficava algumas horas e ia embora. Nancy Jr. aprendeu que o amor do pai vinha em visitas programadas e presentes que tentavam compensar a ausência. Frank Jr. sofreu ainda mais. O único filho homem, o herdeiro do nome. E com esse nome veio um peso impossível desde muito cedo. Frank Sr. olhava para ele com expectativas que nenhuma criança deveria suportar. Queria que ele fosse exatamente como ele. Frank Jr. tinha 10 anos quando o pai o fez cantar diante de amigos. O menino estava aterrorizado. A voz falhou. Frank Sr. zombou dele na frente de todos, dizendo que cantava como uma menina. Aquele momento definiu a relação deles para sempre. Ele começou a cantar profissionalmente aos 19 anos, e todas as críticas começavam da mesma forma. O filho de Frank Sinatra. Ele nunca foi Frank Sinatra Jr., o cantor. Sempre foi apenas o filho de, e isso o destruiu lentamente. Então veio 1963. Frank Jr. tinha 19 anos. Estava em Lake Tahoe, se preparando para um show. Em 8 de dezembro, 2 homens bateram à porta dizendo ser funcionários do hotel. Ele abriu. Foi agredido. Teve uma arma apontada para a cabeça e foi colocado no porta-malas de um carro. Ficou sequestrado por 3 dias. E durante todo esse tempo, esperou. Esperou que o pai viesse salvá-lo, como nos filmes. Os sequestradores pediram $40.000. Frank Sr. negociou e pagou. Frank Jr. foi libertado em 11 de dezembro, mas imediatamente começaram os rumores. Diziam que tudo havia sido armado, que Frank Jr., desesperado para sair da sombra do pai, havia encenado o próprio sequestro. Os rumores eram falsos. Os sequestradores foram presos e condenados. Mas o dano estava feito. Frank Jr. nunca conseguiu se livrar da suspeita. E Frank Sr. não o defendeu publicamente.
porque ele também tinha dúvidas. Décadas depois, Frank Jr. confessou algo devastador. Disse que durante o cativeiro imaginava o resgate, via o pai entrando, afastando os sequestradores, abraçando-o. Mas quando foi libertado e finalmente viu o pai, Frank Sr. não o abraçou. Apenas perguntou: "Você está bem?" Frank Jr. assentiu, e Frank Sr. disse: "Bom, isso me custou uma fortuna. Espero que aprenda a ser mais cuidadoso." Foi só isso. Nenhum abraço, nenhum "eu te amo." Frank Jr. diria depois: "Naquele dia aprendi que para meu pai eu era um problema de ser resolvido, não um filho ali a ser salvo." Tina, a mais nova, observava tudo das sombras. Aprendeu cedo que o amor na família Sinatra era condicional. Aprendeu a ser invisível, porque os invisíveis sobrevivem. Tornou-se produtora de televisão, longe do palco, como se tivesse decidido que a única forma de sobreviver era não competir. Por décadas isso bastou. Mas Tina guardava segredos, muitos segredos, porque ela era a que ouvia, a que via tudo. Em 2000, 2 anos após a morte de Frank, ela publicou um livro, My Father's Daughter, um relato devastador. Nancy Jr. implorou para que não publicasse. Disse que destruiria o legado de Frank. Mas Tina estava cansada de se calar. O livro foi explosivo. Falou das infidelidades do temperamento violento de Frank, das paredes que ele socava quando se enfurecia, das humilhações que Nancy Barbato suportou. E falou de algo mais. Falou dos outros filhos. Porque Frank Sinatra não teve apenas 3 filhos. Teve mais. E é aqui que a história se torna verdadeiramente sombria. Francesca tinha 18 anos. $50.000 era mais dinheiro do que ela jamais tinha visto na vida. Mas assinar significava aceitar que sua existência era algo vergonhoso. Ela não assinou. Devolveu a carta sem descontar o cheque e escreveu apenas uma frase: "Eu não estou à venda." Os advogados nunca mais a procuraram. Frank também não. Hoje, Francesca vive em Tucson, no Arizona. Tem 57 anos, trabalha como enfermeira e leva uma vida simples e tranquila. Amigos próximos confirmam a história. Confirmam que ela tem os olhos azuis de Frank. Confirmam que Dorothy tinha fotos de Francesca com Frank. Fotos que desapareceram misteriosamente após um roubo em 1988. Um roubo em que nada mais foi levado além dessas fotos. E aqui chegamos ao centro de tudo. Frank Sinatra não sabia amar, sabia possuir, sabia controlar, sabia ser adorado. Mas amar de verdade, amar profundamente, isso ele nunca aprendeu. Seus 3 filhos reconhecidos cresceram competindo por migalhas da atenção dele. Nancy Jr. se tornou a filha perfeita. Frank Jr., o filho que nunca era bom o bastante. Tina se tornou invisível. E os outros, os não reconhecidos, cresceram com um vazio que nenhum sucesso jamais conseguiria preencher. Porque há algo especialmente cruel em saber que seu pai poderia reconhecê-lo, mas escolhe não fazê-lo. Frank Jr. passou a vida inteira tentando ser o pai. Cantou as mesmas músicas, usou os mesmos arranjos, tornou-se uma cópia, um tributo vivo ao próprio pai, e nunca conseguiu sair daquela sombra. Em 1988, Frank Jr. fazia um show em Atlantic City, cantou My Way. Quando terminou, um homem gritou da plateia: "Seu pai fazia melhor." Frank Jr. parou. Ficou imóvel. Depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, respondeu: "Eu sei. Acredite, eu sei." O público riu. Mas não era uma piada, era uma confissão. Ele continuou cantando por quase 5 décadas. Nunca teve um grande sucesso. Nunca foi reconhecido como artista por mérito próprio. Morreu em 2016 aos 72 anos. Estava em turnê, cantando as músicas do pai. Foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel em Daytona Beach. Morreu de ataque cardíaco. E os obituários disseram exatamente o que ele sempre temeu. Morre Frank Sinatra Jr., filho da lenda. Não um cantor talentoso, apenas o filho de. Nem mesmo na morte pôde ser apenas Frank. Após a morte de Frank em 1998, Nancy Jr. tornou-se a guardiã do legado. Foi ela quem assumiu o controle.
Quem decidiu o que poderia ser publicado e o que deveria permanecer oculto? Ela protegeu a imagem de Frank com ferocidade. Nancy nunca se casou, como se soubesse que nenhum homem poderia competir com o pai. Teve duas filhas e as criou enquanto administrava sua carreira e o legado de Frank. As filhas cresceram, vendo a mãe dedicar mais tempo à memória de Frank do que a elas. Sua filha, A.J. Lambert, tornou-se cantora, mas não canta como Frank. Canta música alternativa, como se tivesse decidido que a única forma de ter identidade própria era seguir na direção oposta. Em 2015, a Jota disse: "Eu amo meu avô, mas também sei que a grandeza dele teve um custo. E esse custo foi pago pela minha mãe, pelo meu tio, por toda a minha família. E às vezes eu me pergunto se valeu a pena." Nancy Jr. ficou meses sem falar com ela depois disso. Sempre que surgiam rumores sobre outros filhos, era Nancy quem acionava os advogados. Nancy quem pagava os acordos. Nancy quem garantia que o mito permanecesse intacto. Em 2004, quando surgiram rumores de um filho no Arizona, Nancy ligou pessoalmente para a mãe. A conversa foi metade ameaça, metade súplica. Ela disse que destruir a imagem de Frank não traria o tempo perdido de volta e que a família Sinatra tinha recursos ilimitados para lutar. A mulher aceitou um acordo. Desapareceu. E Nancy voltou para casa sentindo-se vitoriosa, sem perceber que acabara de apagar mais uma pessoa perpetuando exatamente o mesmo padrão de negação. Em 2018, Nancy publicou um livro, Frank Sinatra, An American Legend, um livro repleto de fotos bonitas. Um livro que retratava Frank como o pai perfeito. O livro omitia tudo o que era sombrio, tudo o que doía, tudo o que era real. As traições, os filhos não reconhecidos, a violência, as promessas de ir a apresentações escolares que nunca cumpriu, os natais passados com outras mulheres. Quando jornalistas questionaram as inconsistências, Nancy sorriu e disse: "Meu pai era um homem complexo, mas era um bom homem." Ela não confirmou nada, não negou nada, apenas protegeu. Mas havia algo que Nancy não podia controlar. Em 2019, um homem chamado Michael Sullivan apareceu em um programa de televisão. Tinha 58 anos. Apresentou-se como filho de Frank Sinatra. Sua mãe havia trabalhado como garçonete no Sands Hotel em 1960. Frank a seduziu durante 3 meses. Ela engravidou. Michael não tinha provas definitivas, apenas o testemunho da mãe, que morreu em 2017. E tinha seu rosto, um rosto assustadoramente parecido com o de Frank Sinatra. Os mesmos olhos azuis, o mesmo sorriso torto. Michael pediu um teste de DNA. Não queria dinheiro, queria reconhecimento, queria existir. A família Sinatra respondeu com advogados, com ameaças de processos, mas Michael não recuou. A batalha judicial durou 8 meses. Em outubro de 2020, chegou-se a um acordo extrajudicial. Michael recebeu uma quantia significativa. Em troca, assinou um acordo de confidencialidade. Não poderia reivindicar oficialmente ser filho de Frank Sinatra. Ele desapareceu como todos os outros, mas deixou uma última declaração. "Não me arrependo de ter falado. Mesmo que legalmente eu não possa me chamar de filho de Frank Sinatra, eu sei a verdade. Minha mãe sabia a verdade. E agora vocês também sabem. E isso é suficiente." Frank cresceu pobre, lutou por cada migalha de sucesso, e quando finalmente o alcançou, desenvolveu uma filosofia simples. O mundo se divide entre vencedores e perdedores, e vencedores não pedem desculpas. Essa filosofia o levou ao topo e destruiu tudo ao seu redor. Seus casamentos fracassaram porque Frank não conseguia ser fiel. Em sua mente, fidelidade era coisa de perdedor. Seus filhos cresceram destruídos porque Frank não conseguiu dar a eles a única coisa que realmente precisavam: sua presença. Não seu dinheiro, não sua fama, sua presença. E essa era a única coisa que Frank nunca soube oferecer. Havia uma frase que Frank repetia constantemente: "O arrependimento é uma palavra para perdedores." E essa frase resume tudo. Frank acreditava nisso de verdade. Arrepender-se era fraqueza, então ele nunca pediu desculpas a ninguém por nada.
Há um momento específico que resume tudo isso. Era 1990. Frank tinha 75 anos. Estava no hospital se recuperando de um colapso. Nancy Jr. estava lá. Frank Jr. também. Tina chegou depois. Os três filhos adultos sentados ao redor da cama do pai moribundo. Frank olhou para cada um deles e disse algo que nenhum jamais esqueceria. Eu fiz tudo do meu jeito. E se tivesse que fazer de novo, não mudaria nada. Ele não pediu perdão. Não demonstrou arrependimento. Apenas reafirmou que viveu exatamente como quis. E que o custo, a dor dos filhos, não era problema dele. Nancy Jr. chorou em silêncio. Frank Jr. saiu do quarto. Tina ficou, olhando para o pai com uma expressão de metade amor, metade ódio. E ali está tudo, nessa frase. I did it my way. A música que definiu sua carreira. A filosofia que definiu sua vida. E a sentença que condenou seus filhos. Frank se recuperou daquele colapso. Viveu mais 8 anos. E durante esse tempo, seus filhos cuidaram dele. Todos trabalhando para preservar o legado, mesmo enquanto o homem se apagava. Mas há um momento que poucas pessoas conhecem. Em 1994, Frank tinha 79 anos e estava em Palm Springs. Era noite. Tina o visitava quando, de repente, sem contexto algum, Frank perguntou: Você acha que eu fui um mau pai? Tina congelou. Frank nunca tinha feito uma pergunta dessas. Ela respondeu: Acho que você foi o pai que conseguiu ser. Frank assentiu, deu um gole e disse: Isso não é suficiente, né? Tina não respondeu. Frank mudou de assunto. Nunca mais falaram sobre isso. Mas aquele momento mostrou a Tina algo importante. Em algum nível, Frank sabia. Ele tinha consciência do dano. Mas reconhecer isso publicamente era algo que ele simplesmente não conseguia fazer. E agora, vem algo que pouquíssima gente sabe. Algo que recompensa a sua paciência por ter chegado até aqui. Existe um documento, um testamento alternativo que Frank escreveu em 1994. Esse testamento nunca se tornou oficial, mas existe. Um advogado que trabalhou com Frank confirmou sua existência em 2018. Seu nome era Martin Kessler. Kessler contou que Frank ligou para ele numa noite de setembro de 1994 e pediu que fosse a Palm Springs. Kessler chegou no dia seguinte. Frank estava sozinho, com uma folha amarela cheia de nomes. Frank disse que queria redigir um novo testamento incluindo pessoas que não estavam no testamento oficial. Deu 2 nomes, 2 endereços, 2 valores. Kessler redigiu o documento. Frank assinou e pediu que ele guardasse o testamento em seu próprio cofre. Os termos eram claros. 2 pessoas receberiam milhões de dólares. Havia também uma carta em que Frank reconhecia que eram seus filhos e lamentava não tê-los reconhecido em vida. Frank disse que, após sua morte, esse testamento deveria se tornar público. Kessler guardou o documento e esperou. Frank morreu em maio de 1998. Kessler esperou e tentou apresentar o testamento alternativo. Mas havia um problema. O documento havia desaparecido do cofre. O cofre não tinha sinais de arrombamento, mas o testamento não estava mais lá. Kessler havia feito cópias, mas essas cópias também desapareceram de seu escritório, em um roubo em que nada mais foi levado. Kessler suspeitava de quem estava por trás disso, mas nunca teve provas. E quando tentou falar publicamente, recebeu ameaças legais tão severas que decidiu que não valia a pena. Antes de morrer, decidiu contar a história, porque alguém precisava saber que, no fim, Frank tentou fazer a coisa certa, e que alguém decidiu que essa verdade não deveria vir à tona. Frank Jr. tinha um ritual. Todo ano, no aniversário da morte do pai, visitava o túmulo. Apenas uma vez, em 2010, um amigo o acompanhou. E esse amigo ouviu Frank Jr. dizer: Eu fiz tudo aí que você me pediu. Cantei suas músicas, vivi sua vida, me tornei sua sombra. E para quê? Para que ninguém me visse. Nunca tive a chance de ser eu mesmo. E agora é tarde demais. Ele ficou em silêncio e depois disse: Eu te amei, mas também te odiei por não me ver, por não me valorizar. E o pior é que até hoje, 12 anos depois, ainda tento ganhar sua aprovação. Mas você nunca vai dizer nada porque nunca disse em vida.
Frank Jr. chorou abertamente, como uma criança. 18 meses depois, ele estava morto. Alguns disseram que foi o coração, mas quem o conhecia dizia que foi o peso de viver uma vida que nunca foi realmente sua. E aqui tudo se conecta, porque a história dos filhos de Frank Sinatra não é só sobre eles, é sobre culpa herdada, é sobre crescer sentindo que precisa ser alguém que não é para merecer o amor dos pais. É sobre famílias onde o sucesso público esconde o fracasso privado. Talvez você também tenha crescido na sombra de alguém. Talvez tenha sido o filho perfeito, ou aquele que nunca foi suficiente, ou o invisível. E se for assim, então você entende. Entende porque Nancy nunca conseguiu ser apenas Nancy, porque Frank Jr. morreu tentando ser o pai, porque Tina precisou escrever um livro para se libertar, porque quando sua identidade está presa a outra pessoa, especialmente alguém maior que a vida, ela nunca pode ser livre. Só pode ser um reflexo, uma sombra. Frank Sinatra morreu em 14 de maio de 1998. Tinha 82 anos. Morreu cercado pela família, ou pelo menos pela família que reconheceu. Barbara Marx, sua última esposa, Nancy Jr., Frank Jr., Tina, mas os filhos não reconhecidos não estavam lá. Não foram convidados, porque até na morte Frank controlava quem fazia parte da sua história. O funeral aconteceu 3 dias depois. Um espetáculo com centenas de celebridades. O funeral de um rei. E enquanto o mundo celebrava sua grandeza, esses filhos observavam de longe, sentindo o que sentiram a vida inteira. Eles existiam, mas não importavam. Francesca assistiu ao funeral pela televisão, do Arizona. Viu as lágrimas de Nancy Jr., os elogios intermináveis, e sentiu raiva, porque ninguém mencionava o outro lado, as vidas que Frank destruiu. Michael Sullivan também assistiu, e sentiu vazio, porque sua mãe passou a vida inteira amando um homem que a usou e descartou. E há outros, talvez 5, talvez 10, pessoas que assistiram àquele funeral e sentiram algo, um luto por algo que nunca tiveram. Frank foi enterrado em Cathedral City, na Califórnia. A lápide diz Francis Albert Sinatra, 1915-1998. The best is yet to come. Mas para seus filhos, essa frase é irônica, porque para eles o melhor nunca veio. Frank partiu antes de poder consertar as coisas, antes de pedir desculpas, antes de reconhecer todos os seus filhos. Nancy Jr. ainda visita o túmulo regularmente, leva flores, conta sobre projetos para preservar o legado, como se isso fosse o que Frank teria querido. Tina visita menos, diz que prefere lembrar de Frank em vida, que ir ao cemitério só a faz lembrar de tudo o que perderam. Frank Jr. visitava todos os anos, até morrer também. Foi enterrado ao lado do pai, finalmente juntos, finalmente sem tensão, mas também sem a reconciliação que nunca aconteceu. Agora vem a revelação final. Em 2022, 24 anos após a morte de Frank, surgiu um artigo sobre um projeto de DNA que rastreava descendentes não reconhecidos de celebridades. O projeto identificou 5 pessoas com marcadores genéticos fortemente consistentes com descendência de Frank Sinatra. 5 pessoas que nunca foram reconhecidas, que viviam vidas normais. O artigo incluía entrevistas anônimas. Todos expressavam o mesmo: confusão, curiosidade e uma sensação de perda por algo que nunca tiveram. Um deles disse: "Eu não sei como me sentir. Isso me torna especial? Me torna uma vítima? Me torna parte de algo? Ou prova que eu nunca fiz parte de nada?" O artigo se espalhou rapidamente. Foi compartilhado milhares de vezes. E então tudo parou. 48 horas depois, o artigo foi retirado. A revista publicou um pedido de desculpas, dizendo que não havia verificado suficientemente as informações. O projeto foi contatado por advogados da família Sinatra. Eles exigiram a remoção de qualquer referência a Frank e ameaçaram processos. O projeto não tinha recursos para lutar. As informações foram removidas. A investigação foi encerrada. Nancy Jr. divulgou um comunicado.
Disse que era vergonhoso que pessoas estivessem dispostas a explorar o nome de Frank, que essas acusações eram insultos à sua memória. E mais uma vez, os segredos foram enterrados. Frank Sinatra deixou um legado musical incomparável. My Way, New York, New York, Fly Me to the Moon, canções que definiram gerações. Uma imagem de sofisticação que ainda é venerada. Mas ele também deixou filhos quebrados, segredos enterrados, vazios que nenhum testamento pode preencher. E talvez essa seja a verdadeira lição, que você pode ser o maior na sua área e ainda fracassar no que realmente importa, que pode ter milhões de fãs e ainda assim estar sozinho, que pode ser adorado pelo mundo e ainda ser um estranho para a própria família. Nancy Jr., Frank Jr., Tina, todos passaram a vida tentando ser suficientes para um homem que nunca aprendeu a valorizar o que tinha. E os filhos não reconhecidos passaram a vida tentando ser vistos por um homem que escolheu olhar para o outro lado. Todos presos na mesma prisão, todos condenados pela mesma coisa: ser filhos de Frank Sinatra. Há uma gravação de 1996, uma das últimas entrevistas de Frank. Perguntaram a ele sobre seus filhos. Frank, aos 80 anos, respondeu: Meus filhos tiveram tudo: dinheiro, oportunidades, o sobrenome Sinatra. O que mais eles poderiam querer? O jornalista insistiu. Mas o senhor os conhecia? Passava tempo com eles? Frank ficou em silêncio. Um silêncio longo e desconfortável. Depois disse: Eu dei a eles o que meu pai nunca me deu. Dei sucesso. Dei um nome. Isso é mais do que a maioria tem. E aí está tudo. Frank realmente acreditava que sucesso era amor, que dinheiro era afeto, que um sobrenome era conexão. E seus filhos passaram a vida inteira tentando explicar que ele estava errado. Se você chegou até aqui, há algo que precisa saber. Esta não é apenas a história do Sinatra. É um padrão que se repete de novo e de novo. Filhos crescendo nas sombras, segredos protegidos por dinheiro, legados que são ao mesmo tempo presentes e maldições. E a pergunta é: quantas famílias estão vivendo exatamente isso em silêncio agora? Quantos filhos de lendas estão lutando com vazios que ninguém vê? Porque se a história de Frank Sinatra nos ensina algo, é que grandeza pública não garante bondade privada, que talento não é o mesmo que decência, que ser uma lenda não faz de você um bom pai. Talvez seja hora de parar de idealizar lendas e começar a valorizar as pessoas pela forma como tratam suas famílias, não apenas por como entretêm estranhos. Porque as músicas acabam, os discos envelhecem, mas o dano que você causa aos seus filhos dura para sempre. Ele passa de geração em geração. E agora a pergunta que pode te deixar acordado esta noite: e se eu te dissesse que existe outra família lendária vivendo exatamente essa mesma história agora? Uma família em que os filhos estão presos, onde segredos são protegidos por uma máquina poderosa de marketing, onde a próxima geração está pagando o preço do sucesso dos pais, onde os não reconhecidos continuam existindo nas sombras. Uma família que todos nós conhecemos, que todos admiramos, mas cuja verdade é muito mais sombria do que qualquer um imagina. Uma família em que alguns filhos estão gritando por ajuda, mas ninguém os ouve porque o sobrenome é brilhante demais, poderoso demais. Quer saber quem é? Inscreva-se, porque a próxima história é ainda mais perturbadora, mais recente, mais relevante. Desta vez, os protagonistas ainda estão vivos, ainda lutam, ainda estão presos. E desta vez, talvez possamos fazer algo, talvez possamos quebrar o ciclo, ou talvez só possamos observar, documentar e garantir que suas histórias não sejam apagadas, porque todos merecem existir, mesmo os filhos de lendas, especialmente os filhos de lendas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, por trás de cada lenda existe uma família quebrada, e esse preço é pago por pessoas reais com dor real. Somente aqui você descobre a verdade completa. Somente aqui os filhos esquecidos finalmente são lembrados.